O governo Lula é considerado péssimo, ruim ou regular por mais da metade da população da cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 28,9% do eleitorado avalia a gestão do petista como péssima e 8,5% consideram o atual governo como ruim. Pelo menos 26% dos eleitores avaliam a terceira gestão do presidente como regular. Apenas 21,5% avaliam a administração de Lula como boa e 12,8% como ótima. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 717 eleitores da cidade de Guarulhos entre os dias 22 e 25 de julho. A margem de erro aproximada é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora, girando os nossos comentaristas também para falar sobre esse assunto, Amanda Klein. Amanda, o presidente Lula tem feito mais lives, tem se mostrado mais próximo aí dos brasileiros mesmos, dos seus eleitores, mas o que ele precisa fazer neste momento para conseguir melhorar esse índice, principalmente falando sobre a região metropolitana aqui de São Paulo? Microfone, Amanda, por favor. Não dá para falar muita coisa, é pesquisa de uma cidade da região metropolitana de São Paulo, não dá para tomar isso como termômetro do restante do país, é uma área muito pequena, se fosse uma cidade importante como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, mas sinceramente é uma popularidade dividida. Agora, outras pesquisas de popularidade que saíram há menos tempo, né, seja do Datafolha ou outras da Quest, mostram que a popularidade do presidente Lula é mais positiva do que negativa, em que pese tenhamos uma sociedade dividida, como as eleições de 2022 mostraram. Dificilmente algum líder nessa conjuntura, nesse contexto, vai ser muito popular. Agora, o que pode melhorar a avaliação de um presidente está acontecendo, que é a melhora na economia, a melhora no bolso do cidadão, que é o órgão mais sensível do ser humano. Então, com as perspectivas de queda de inflação, de maior crescimento econômico, do início de uma queda no ciclo de um arrefecimento, né, nas taxas de juros, queda dos juros, qualquer governante nessa posição tem condições de melhorar a sua avaliação. Capês, a tendência é essa, de uma melhora nos números, consequência da economia? Olha, eu concordo em parte com a Amanda. Em primeiro lugar, eu acho que Guarulhos é um bom laboratório de pesquisa, porque é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, segundo maior PIB do estado e o sétimo maior PIB entre cidades, incluindo capitais do estado. Tem pessoas que vêm de todos os locais do país, muitas comunidades carentes, favelas que lá se encontram. Então, é um laboratório, sim, que serve de base para o governo Lula fazer uma avaliação. Agora, claro que a questão de fundo é a economia, a geração de emprego. Lula foi eleito numa esperança de retomada do crescimento econômico, geração de emprego e maior assistência às camadas vulneráveis. O governo Bolsonaro foi muito prejudicado pelo período da pandemia, em que houve, claro, um decréscimo da economia e da qualidade de vida das comunidades mais carentes. E esse tem que ser o foco. Talvez o governo Lula tenha que pegar esse extrato e concluir que é necessário investir na economia, evitar pautas que sejam polêmicas, que tirem apoio junto ao Congresso Nacional, para que ele possa aprovar arcabouço fiscal, reforma tributária, privatizações e que possam permitir que haja investimentos externos com geração de emprego. É como James Carville, que foi o coordenador da campanha política de Bill Clinton, disse a ele quando ele estava perdendo para George Bush e acabou ganhando. Disse a economia, a equipe econômica toda: "That's the economy, stupid", ou seja, vamos focar na economia que a gente ganha a eleição. Esse é o principal problema e a economia deve ser o foco. Retomada do crescimento, geração de emprego. Esse é o foco que, a meu ver, deve estar guiando o governo Lula em toda essa gestão. Pode falar, Amanda, concorda com o Capês? Complementar só com uma informação, né, que eu ouvi de dentro do Planalto, tem alguns setores, alguns segmentos da sociedade em que o presidente Lula, em que o governo Lula quer focar para aumentar essa avaliação e essa popularidade. São eles os seguintes, o que eles chamam dessa geração neném, né, que são os jovens que nem estudam e nem trabalham.
esse outro segmento que eles chamam de uberização, né, que são esses motoristas por aplicativo, ou então que têm outras profissões semelhantes, mas que são trabalhadores informais, e muitos deles votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. É também o segmento dos evangélicos, naturalmente, né, que é um setor que é de apoio e força para o ex-presidente Bolsonaro, e também o agronegócio. Então, em todos esses setores, o governo Lula quer focar para melhorar a sua avaliação, para melhorar a sua popularidade. Pois é, e pessoal, para fechar, o segundo semestre vai ser todo dedicado às discussões econômicas, principalmente no Congresso, à pauta econômica, né? Exatamente. Essas pautas, como, por exemplo, a pauta do decreto de armas, que é uma questão polêmica, embora eu não discorde no mérito, mas seguida de declarações polêmicas do ministro da Justiça, do próprio Lula, esse tipo de embate com o Bolsonaro acaba prejudicando o governo quando ele precisa unir o país e unir o Congresso Nacional em torno das pautas econômicas. A meu ver, esse tem que ser o foco. Evitar olhar para o passado, quebrar o espelho retrovisor, unir o país em torno de um projeto econômico e tentar caminhar para a melhoria das condições de vida da população mais vulnerável e a geração de emprego. Esse tem que ser o foco, e é isso que o governo tem que aprender e apreender dessa pesquisa. Bom, e se você quiser outras informações sobre essa pesquisa que a gente acabou de falar e comentar aqui, é só acessar o nosso site, lá tem todos os números, todos os gráficos, anote aí, jp.com.br, até o título da matéria. Governo Lula é visto como péssimo, ruim ou regular por 63,5% dos eleitores, no caso aqui de Guarulhos, da Grande São Paulo, aponta a pesquisa. Então, só repetindo, jp.com.br.